Olá, estudantes do quarto ano, pais, responsáveis e toda a família. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física, professor André? Vamos lá! E como de costume, né, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Então, acompanhem conosco lá na tela, por gentileza. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quarto ano. Conteúdo. Dança criativa. Aula de número 52. E não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo as informações. Componente curricular. Educação Física. A turma. Quarto ano. O conteúdo. Dança criativa. A aula. Aula de número 52. E não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem. Agora que vocês já fizeram essas anotações, nós vamos passar para vocês quais os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então pode acompanhar com a gente na tela quais são os materiais para hoje. Então hoje nós vamos precisar de aparelho de som, música lenta e música rápida. Além desses materiais que a gente pede para vocês todas as aulas de dança, né, professor André? Além desses materiais, a gente também vai precisar de papel em branco, canetinha e fita crepe. Lembrando que as músicas, a gente só vai precisar que vocês providenciem as músicas caso vocês queiram utilizar as músicas diferentes das que a gente está utilizando aqui na aula de hoje, né, professor André? Isso mesmo. Então, como vocês já estão acostumados, a gente sempre traz a música para vocês poderem realizar as atividades. Mas, se vocês quiserem utilizar músicas diferentes, músicas que são mais do agrado de vocês, que vocês já estão acostumados a ouvir, já se sentem mais familiarizados com o ritmo delas, não tem problema algum. Vocês podem providenciar esses materiais e seguir com a música aí de vocês, ok? Então, como vocês também já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês separarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Muito bem, então vocês já devem ter providenciado os materiais que nós solicitamos para vocês. Agora nós vamos fazer os desenhos aqui nas folhas de papel em branco para a gente poder realizar a atividade na sequência, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade das setas. Então como vai funcionar? Nós vamos desenhar em cada folha dessa as setas. Uma seta para cima, outra para baixo, na diagonal da direita para cima, diagonal esquerda para cima, diagonal esquerda para baixo, diagonal direita para baixo. A gente vai fazendo cada uma dessas setas, tá? E aí essa atividade que nós faremos hoje vai precisar ser feita em duplas, ok? Então vê aí se tem alguém para auxiliar você nessa atividade para a gente fazer em dupla. Quando a gente estiver realizando aqui na aula, você consegue realizar sozinho, né? Porque daí você pode fazer os movimentos que nós estamos fazendo aqui. Mas depois, quando vocês forem criar os movimentos de vocês, aí vocês vão precisar de mais uma pessoa para desenvolver essa atividade com vocês, ok? Então, como vai funcionar? Eu vou desenhando aqui e vocês vão desenhando aí na casa de vocês. Essa folha de papel em branco, nós separamos aqui 17 folhas de papel, porque nós vamos fazer cada uma das setas 2 vezes, e aí onde nós vamos colocar o pé, onde vai ser nosso tapete, vamos chamar assim, aí só vai precisar no tapete. Quem está mostrando as setas, que vocês vão entender um pouco melhor quando a gente for explicar a atividade, aí não precisa ter esse desenho. E por isso que a gente fala que vocês precisam fazer a atividade em dupla, né? Por isso que o professor André colocou para vocês, porque a atividade, depois vocês vão ver, né? A prática, enquanto um mostra, o outro realiza o movimento. Então, por isso que é preciso que quando vocês não estiverem assistindo a nossa aula, né, como o professor André falou, que daí vocês podem estar acompanhando conosco os movimentos, vocês precisam que alguém esteja com vocês para estar mostrando a seta
ao mesmo tempo que também vai ter a seta no chão, né, professor André? Para quem vai realizar os movimentos, saber o que fazer ali na movimentação no chão, certo? Exatamente. Então, nós vamos primeiro desenhar como se fossem os nossos 2 pés, né? Então, eu vou sugerir aqui o desenho que faça 2 riscos relativamente retos e aí um onduladinho dos pés aqui. A gente não vai desenhar bem um pé, exatamente, né? Um pé, A gente vai fazer como se fosse aí uma marcação inicial aí para uma marcação meio circular, né, professor André? Podemos dizer assim, cilíndrica, com 2 né? Cilíndrica, isso mesmo, uma marcação meio cilíndrica. E daí vai ser aqui, ó. Então, o pé direito e o pé esquerdo, isso. Né? Então aqui D de pé direito e E de pé esquerdo, OK? Então, D e E, pé direito, pé esquerdo. Lembrando que esta folha é a primeira folha que a gente vai fixar depois na nossa prática, que depois vocês vão ver, né? A gente vai fixar essa folha no chão, bem no centro, que é onde vai ser sempre o início do movimento. Então, todo movimento que a gente vai executar, né, a gente vai voltar para essa posição. É a posição inicial, né, professor André? Exatamente. Então, a gente vai começar o movimento nessa posição e vai sempre voltar para essa posição. Então, um exemplo. O primeiro movimento é ir para o lado direito. A gente vai para o lado direito, né? Vai obedecer a seta, no caso, que vai para o lado direito, mas a gente sempre volta com o pé para essa posição, né, professor André? Exatamente. Então agora a gente vai começar a fazer as setas. Então a primeira seta a gente vai fazer para cima. Então, uma seta simples. Se vocês quiserem fazer uma seta mais elaborada aí, sem problema algum, ok? Que então, aqui representa para frente, né, professor André? Para frente, ok? Então, que representa para frente. A gente vai fazer 2 vezes, uma para quem vai mostrar e outra para quem vai fixado no chão. Vai ficar ali fixado no chão para quem vai realizar o movimento. Eu vou colocando aqui, ó, mais ou menos da forma como a gente vai colocar no chão, né, professor André? Isso. Agora a gente vai fazer uma seta para baixo, ok? Que é para trás. A seta para cima, né? No caso, quando a gente vai estar no chão, então como a gente vai desenhar a seta para cima, mas o movimento vai estar indo para frente. E a seta para baixo, o movimento vai estar indo representando o movimento para trás, o passo para trás, né, professor André? Isso. Podemos dizer assim. Então as 2 setas para baixo. Agora para o lado, professor André. Então, para o lado direito. Ficou meio torto essa minha seta, mas vamos colocar aqui, ó, pro lado direito. O professor André só vai um pouquinho mais para lá, só pra gente colocar aqui no lugar, ó. Pro lado direito e pro lado esquerdo. Então, mais uma pro lado direito, né? 2, isso mesmo. E daí pro lado esquerdo. Vocês estão entendendo aí, né? A sequência das setas pra gente poder realizar a nossa atividade. Então, a gente está elaborando aqui o material com vocês, para vocês entenderem bem certinho como que a gente vai estar utilizando esses materiais na nossa atividade de hoje. Do lado esquerdo. Agora nós vamos fazer as diagonais. Né? Tá. Lembrando que a diagonal é aqui, né? Ó, esses 4 cantos aqui, né? Aqui e aqui, ó. Então, primeiro é a diagonal direita. Opa, é o contrário. Essa aqui a gente põe pra lá. Desculpa, sim, errei. Aqui, isso. Ó. Então, a diagonal para esquerda. Essa é a diagonal para a esquerda. Ou para baixo, né? Aí nós temos a diagonal para direita. Ou para cima aqui, talvez, né? Como vocês queiram. Diagonal à direita. E daí a gente tem a diagonal para a esquerda. A esquerda para baixo. Na verdade, a gente tem nos 2 sentidos, né? Tanto para frente como para trás. Então, tem a diagonal da frente e a diagonal de trás, né? Então, aqui a gente tem a diagonal de trás da esquerda. E aqui a diagonal da frente. Opa. No caso aqui, a gente está falando
a gente está mostrando para vocês do lado contrário para vocês conseguirem visualizar, né? Então, vocês vejam que o direito e o esquerdo tá virado aqui pra gente, né? Então, na hora da movimentação, a gente tem que estar de frente para essa movimentação para não dar erro, né? Porque senão a gente confunde, né? Aqui a gente deixou virado dessa forma só para vocês entenderem como que é a confecção desses materiais, certo? Então, isso que tá aqui na mesa, a gente vai colar aqui no chão, né, para ser um tapete, e aí as outras, né, vai ficar com a professora Carol, que ela vai mostrando quais os movimentos que eu vou ter que realizar no decorrer da atividade, ok? Então a gente vai só dar um corte aqui para fazer, ajeitar o tapete ali no chão. Pra gente fazer a prática da nossa aula de hoje. A gente já retorna com a prática da aula de hoje. Muito bem, então a gente deu um close aqui no nosso tapete. Então vocês podem ver aqui, ó, que a gente colocou no central, como vocês vão organizar aí. Então aquela folha que a gente colocou o pé direito e esquerdo, ok? Então eu já vou ficar com os pés aqui. Aí nós temos a flecha para frente ou para cima, a flecha para trás ou para baixo, as direita, esquerda, diagonal para frente, direita, diagonal ou para cima, esquerda, diagonal para baixo, esquerda, diagonal para baixo, direita, ok? Então assim que vocês vão organizar o tapete aí de vocês na casa de vocês. Muito bem, então vocês conseguiram organizar aí o tapete de vocês? Então aqui, ó, vocês puderam perceber que eu estou aqui descalço, né? Porque como é papel, a gente preferiu que eu fizesse descalço, para que caso com o tênis aí pode enroscar aí no papel e acabar rasgando, a gente não conseguir dar continuidade com a atividade, ok? Então, vocês organizaram aí o tapete na casa de vocês, da maneira que nós organizamos aqui, aí a gente consegue dar início para as nossas atividades. Então, como que vai funcionar? Eu realizarei os movimentos e a professora Carol vai mostrando ali quais os movimentos que eu vou ter que fazer. Então, as mesmas setas, né, nas mesmas direções que nós temos aqui no tapete, a professora Carol tem lá na mão dela. Lembra que a gente fez duas de cada uma delas, né? Então, porque ela vai apresentando e eu vou realizando aqui os passos ou os movimentos, ok? Então daí a gente vai fazer duas sequências de movimentos, né, professora André? Então a gente vai fazer a primeira sequência de movimento, onde a gente vai primeiro começar sem música, né? Então a gente vai fazer sem música, apenas eu vou mostrar as setas pro professor André, vou mostrar para vocês, ó, dessa forma, e daí o professor André vai realizar o movimento, certo? Certo. Lembrando que, como o professor André falou quando a gente estava confeccionando as setas, né, que quem dita o ritmo da atividade é quem está realizando a mostragem das setas, né, professor André? Isso, então quem vai ter que estar aí mais atento quando for colocar música, né, o ritmo da música, é quem está apresentando os movimentos que terão que ser executados, porque conforme ela vai apresentando lá os movimentos, eu vou realizando aqui. Então eu vou realizar no ritmo que ela apresentar lá. Se ela apresentar rápido, eu vou ter que fazer o movimento rapidinho. Se ela apresentar devagar, eu consigo fazer o movimento devagar, certo? Então quem vai ditar o ritmo da atividade vai ser quem está apresentando as setas ali. Então aqui, como a professora Carol falou, ela vai apresentar para vocês poderem visualizar, para vocês poderem realizar aí na casa de vocês também. E aí eu consigo ver, mas quando vocês estiverem realizando só na casa de você e a dupla, o pai ou a mãe, apresenta para a dupla, né? Para ele poder saber qual o movimento que ele vai executar ou que você vai executar, ok? Então, preparados aí em casa? Preparado, professor André? Vamos lá, eu já estou aqui ansioso aqui, não sei se eu vou conseguir fazer esses movimentos todos aí, mas vamos lá. Então vai lá, ó. Primeiro movimento, professor André. Ok. Aí o segundo movimento. Para baixo. Agora o terceiro. Diagonal para frente. Para frente. Isso. Ok. Para frente ou para cima, né? Uhum. Agora o próximo, professor André. Diagonal para frente ou do outro lado, né? À esquerda. E agora, próximo movimento. Diagonal para trás à direita. Direita. E o próximo é o diagonal para trás. Esquerda. Isso mesmo. Ok, legal. Então vamos repetir essa sequência? Vamos lá.
Então vai lá. Então agora eu não vou mais falar o movimento, só vou mostrar, certo? Ok. Então primeiro, lembrando que aqui na nossa sequência, a gente tá sempre, só para ficar mais fácil para vocês gravarem, né? A gente tá sempre começando com a direita, né, professor André? Mas aí para vocês é independente, né? É. Vocês podem criar aí, como a gente vai sugerir também, aí vocês não só com um movimento, né? Pode fazer na mesma folha, desenhar lá uma flechinha para a direita e outra para a esquerda. Tem que fazer o movimento ao mesmo tempo, né? Ou na diagonal para a direita e na diagonal para a esquerda, para frente, né? Ou diagonal para frente e diagonal para baixo, né? Diagonal direita para cima, diagonal esquerda para baixo. Tem que fazer os dois movimentos. Então, vocês vão criar aí os movimentos, né, as coreografias de vocês, ok? A gente está fazendo aqui de maneira bem simples, mas sugerindo o que vocês podem fazer em casa também. Então vocês podem acrescentar, podem ampliar aí esses movimentos, esses desenhos aí das setas, que vai formar a coreografia de vocês depois. Até porque a gente está começando essa atividade das setas, como o professor André falou, de forma bem simples, né? Então, por enquanto, a gente só fez um pé de cada vez, né? Mas como o professor André falou, na sequência a gente pode estar aperfeiçoando aí essa atividade, certo? Então vai lá, então a gente vai fazer primeiro, de novo, né, sem a música, professor André. Okay. Então, ó, primeiro esse movimento, depois este, aí depois o terceiro movimento é este, o quarto, professor André, agora o quinto movimento e o último movimento. Ok. 6 movimentos realizados, então. Certo. Então agora vamos colocar a música, pra gente tentar colocar no ritmo da música, professor André? Ok. Então vamos lá, DJ, solta o som. Primeiro sentindo o ritmo da música, né? Como a gente fez nas outras atividades, ó. Quatro, 3, 2, 1. Ó, vou começar. Professor André, atenção. Próximo. 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 E próximo. Muito bem. Agora que o professor André já decorou a sequência, pode deixar, pode pausar um pouquinho, DJ, só um pouquinho, que a gente já retorna. Mas vamos tentar fazer agora, o professor André agora vai fazer, sem mostrar as setas, professor André. Então agora a gente vai só seguir o que a gente acabou de fazer. Então, vamos tentar gravar na nossa cabeça o que a gente mostrou para vocês, essa sequência de atividade. Então vai pra frente, pra trás, aí na diagonal pra frente direita. Direita pra frente, esquerda pra frente, professor André. Direita pra trás e esquerda pra trás. Ok. 2, 6. Tá. Isso mesmo, tá bom? Ok. Então vai lá, ó. Seguindo o ritmo da música. E eu vou passando as flechinhas aqui pra vocês, enquanto o professor André faz. Não tão rápido, né? Porque eu não vou conseguir passar tão rápido. Sentindo o ritmo da música primeiro, ó. Quatro, 3, 2, 1. Frente, trás, diagonal direita, diagonal esquerda pra frente, diagonal direita pra trás, diagonal esquerda pra trás. Ufa! Deu certo! Muito bem? Pode pausar a música, por favor. E daí, entenderam qual é a proposta da atividade? Então essa seria a primeira sequência que a gente criou aqui, né?
Daí o que a gente pode fazer também, professor André, é estar repetindo essa sequência mais do que uma vez, né? Certo. Então vamos fazer agora com a música repetindo mais do que uma vez? Cada passo tu vai fazer... Cada passo 4 vezes, Tá, professor então André. vou fazer o passo 1, né? 1, 2, Isso. 3, 4, daí o passo 2, 4 vezes. Tá. Tá? E eu vou ficar aqui mostrando a setinha pra vocês também, da mesma forma como a gente já fez até agora. Vai lá, DJ. 4, 3, 2, 1. Passo 1. 1, 2, 3, 4. Já fez 4, professor André? Já. Me perdi. Passo 2. 1, 2, 3, 4. Passo 3. Diagonal pra frente, direita. 1, 2, 3, 4. Passo 4. Diagonal pra frente, esquerda. 1, 2, 3, 4. Passo 5. Diagonal direita atrás. 1, 2, 3, 4. E passo 6. Diagonal esquerda atrás. 1, 2, 3, 4. Fechamos, professor. Foi? Muito bem, foi. Viram só? E daí? Achou difícil, professor André? Foi um pouco mais difícil, que daí tem que ser mais, como a gente tem falado, né? No ritmo da música, né? Então a gente vai seguindo o ritmo aí da música. Mas também a gente começou de uma maneira bem simples, né? Isso, Aqui, a gente fez com umas... movimentos mais básicos, né, professora Carol? Mais Isso tranquilos. mesmo. E Como é- também a gente começou justamente sem música, que daí fica mais fácil, né? Porque daí a gente vai fazendo de acordo com E o daí a ritmo gente da gente. já decora os passos aqui, fica mais fácil a gente realizar os movimentos. Mas quando tem que olhar lá para poder realizar o movimento, aí já fica mais Isso mesmo. difícil um pouquinho. Isso mesmo. Agora a gente vai preparar aqui a nossa próxima sequência com as nossas flechas. E daí a gente já retoma aqui a sequência da nossa aula de hoje, ok? Pessoal, então só um detalhe bastante importante. A gente está fazendo assim, eu tô de frente para vocês, porque eu prefiro ficar de frente do que ficar de costas. Mas dá a impressão aí para vocês, quando vocês estiverem assistindo, que eu estou fazendo trocado, que está fazendo espelhado. Quer ver? Então a gente vai fazer aqui na prática para vocês entenderem o que eu estou falando. A professora Carol mostrou lá, então seta para a direita, ó, mostrei para a direita. Mas para vocês parece que eu estou indo para a esquerda. Então se eu ficar de costas, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, ó, ela mostrou direita, essa é minha direita, estou indo para a direita. Ela vai mostrar a próxima, que é a esquerda. Peraí, professor André, devagar. Aí, eu vou agora é pra esquerda. Entende, ó? Por isso que para vocês aí aparece espelhado. Mas a gente tá fazendo o movimento certo. Pode ver que o meu lado esquerdo é o lado que tá o relógio, ok? Então onde tá o relógio é o lado esquerdo. Vocês conseguem entender isso aí quando a gente estiver realizando aqui na prática, ok? Então, vamos fazer a sequência, a segunda sequência, professor André, agora? Vamos fazer a segunda sequência, então. Muito bem, então agora da mesma forma, né? A gente vai fazer primeiro sem música, eu vou mostrar pro professor André e vou mostrar pra vocês qual é a movimentação, certo? Ok. Preparado, professor André? Preparado. Vocês aí em casa, preparados? Então vamos lá. Então a primeira sequência, professor André. Vamos lá. Direita. Direita. A segunda, esquerda. A terceira, para frente. Para frente. A quarta, para trás. Para trás. A quinta é para frente à direita. Então, diagonal para frente, direita. E é diagonal para trás à esquerda. Diagonal para trás, à esquerda. Isso mesmo. Ok. E assim fechamos mais 6 movimentos, certo? Perfeito. Agora a gente vai pedir para o nosso DJ colocar a música para a gente poder fazer essa sequência de movimentos no ritmo da música. Vamos lá, professor André? Vamos lá. Então, primeiro sente o ritmo da música. Quatro, 3, 2, 1. Então, ó, professor André, Direita, lado esquerdo, esquerda, próximo, para frente, para trás,
para trás. Diagonal para frente, direita. E diagonal para trás, esquerda. Ok. Muito Então, de bem. novo, sem falar agora. De novo, sem só falar mostrando agora. as setinhas. Então, vamos lá. Vai lá. Aí. Muito bem. Agora vamos tentar fazer... Pode pausar um pouquinho, DJ, por favor? Agora nós vamos tentar fazer essa... Que nem a gente fez a primeira sequência, repetindo 4 vezes, professor André? Então, eu vou repetir 4 vezes cada passo. Ok. Isso Então, mesmo. vamos lá. Isso Então, mesmo. Então vamos lá. Vou me preparar aqui. Pode colocar a música, por favor, aí, DJ. A música rápida daí, por gentileza. Então vai lá, repetindo 4 vezes, certo? Preparado, professor André? Preparado. Então vamos começar, ó. Conta 4. 3, 4. Próximo. 1, 2, 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 3, 4. E o último. 1, 2, 3, 4. Muito bem, professor André. Isso mesmo. E daí? Conseguiram aí fazer na casa de vocês? Muito difícil, professor André? Olha, professora Carol, depois que você descobre lá o ritmo da música, aí vai mais fácil, Isso. né? E aí, conforme você vai fazendo também, como a gente repetiu algumas vezes, eu já decorei. Já vai então ficou memorizando, mais né? fácil, né? Então aqui eu já sabia 4, daí eu só olhava ali só pra ver se eu tava fazendo certo, mas já tava decorado aqui na cabeça quais os movimentos, daí fica mais fácil. Mas quando tem que ficar olhando, então se fosse pra você criar uma coreografia nova, eu ter que ficar seguindo ali o que você mostrar, aí fica um pouquinho mais difícil. Então a primeira vez que você me mostrou e a segunda que eu ainda não tinha memorizado, foi um pouquinho mais difícil, mas depois eu já consegui memorizar, foi mais fácil. Por isso que é colocar. importante quando a gente faz essas atividades e essas sequências, a gente estar sempre treinando várias vezes, né, professor André? Sim. Fazendo mais do que uma vez pra gente estar treinando e até utilizando outros ritmos de música, né? Aqui a gente fez só com a rápida, mas a gente podia ter feito também com a lenta, né, professor André? Sim. Porque daí a gente também vai fazendo um ritmo de música diferente pra gente poder colocar essa sequência de movimentos, tá? E só reforçando, né, que como o professor André explicou para vocês, que pode acontecer da imagem ficar espelhada aí para vocês na TV por conta de a gente estar fazendo, né, quando a gente fala de direita e esquerda, né, professor André? Isso. Fala direita, esquerda, direita, diagonal esquerda, fica espelhado aí pra vocês. Como eu falei pra vocês, né, então é só pra vocês terem certeza dos movimentos. Do meu lado esquerdo tá o relógio, então sempre quando for esquerda, você olha se tá certo, se eu tô indo pro lado do relógio. Isso se é mesmo. direita, se eu tenho Como que ir pro uma lado referência, contrário, né, professor? do relógio. Então o relógio se tornou a referência aí, que tá sempre no braço esquerdo, ok? Isso então mesmo. aí vocês conseguem acompanhar e ver que tá certo, né? Então pode confundir um pouco a cabeça, porque aparece espelhado, a gente fica meio confuso. Será que tá para a direita? Será que tá para a esquerda? Mas ali a flecha parece que é pro outro lado e ele foi pro lado contrário. Não, é porque é espelhado. A gente até vai fazer na próxima aula uma atividade de espelho, né? Que vocês vão entender bem certinho o que é essa pouquinho. questão do espelhado aí, que a gente vai explicar para vocês. Mas só pra gente finalizar, né, essa aula de hoje, como o professor André falou, esse tapete aqui, a gente também vai estar utilizando ele novamente na próxima aula, né, professor Isso. André? Que a gente vai estar fazendo aí Vamos complicar um pouquinho, né, professor Botar um André? pouquinho mais, a gente vai colocar aí os movimentos aí com as duas pernas ao mesmo tempo, né? Pra Isso. direita, pra esquerda, ou no diagonal, pra frente, pra trás, ou as duas diagonais pra frente, enfim, a gente vai criar aí uma coreografia. Que E como aí, a gente falou desculpa, professor André, mas como a Tranquilo. gente falou pra vocês, né, essa é a primeira parte, né, então essa é a parte mais fácil, né, professor Isso, André? exatamente. Então dá pra gente dificultar, né? Isso mesmo, tá ok? Então, nós esperamos que tenham gostado das atividades que nós apresentamos para vocês hoje e convidamos vocês para acompanhar as nossas próximas aulas de conteúdo, ainda do conteúdo de dança, ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.